Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, agora a partir do versículo de número 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Os anjos então contaram todos os fatos sobre o nascimento de Jesus em Belém, o nascimento do Salvador, do Messias, daquele que batiza com o Espírito Santo, porque ele é Senhor, ele faz a ligação dos céus com a terra, ele tem autoridade para enviar mensagens e enviar o próprio Espírito Santo dos céus para a terra, derramando do céu, do alto, o poder do alto, e nos dando então o conhecimento de Deus, da palavra, das Escrituras, para podermos conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, praticarmos pela fé. Temos que ter fé na palavra, propósito de obedecer a Deus, de praticar a sua palavra, de obedecê-lo. Então ele nos dá o poder, tanto o poder da revelação, o poder do conhecimento, do entendimento de Deus, quanto o poder para comunicar, para pregar o evangelho a toda criatura, sair pelo mundo, fazer discípulos. Então, realmente a grande resposta às profecias desde Gênesis, desde a Torá, desde os profetas, Joel, Ezequiel, Moisés e tantos outros profetas, a resposta vem com Jesus, porque ele batiza com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo realiza toda essa obra que humanamente seria impossível. Ao homem é impossível, só é possível a Deus nos dar o conhecimento de tudo. Podemos conhecer toda a Escritura, compreender toda a Escritura, pregar, ensinar, comunicar e ir pelo mundo inteiro. Podemos, pelo poder de Deus que habita em nós, porque o Espírito de Jesus habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, ele está conosco, ele se move, ele nos ensina, ele nos guia em toda a verdade, ele nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá unção, ele mesmo fala através de nós. Versículo 17. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Essa foi a intenção dos anjos, ter essas testemunhas. Escolheram estes pastores que estavam no campo, ao ar livre, atentos aos sinais disponíveis então, e eles seriam as pessoas adequadas para continuar levando a mensagem. Esse é o trabalho dos anjos, dos espíritos, de levar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus. O anjo Gabriel assiste diretamente diante de Deus, recebe de Deus a mensagem, traz à terra e quer pessoas que possam transmitir, comunicar. E estes pastores foram muito bem escolhidos, é claro, para voltarem e contarem a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino e que se confirmou. Um detalhe importante, um sinal, é de que eles encontrariam o bebê deitado na manjedoura. Então, é algo que vai nos trazer realmente esta mensagem da humildade, que ele vai dar uma transformação nas relações de poder. O poder virá do povo, o poder virá da humildade, o humilde será exaltado, Deus vai abalar os reinos, Deus vai abater governantes, principados, potestades, no céu e na terra. Então essa relação agora de Jesus com o povo, ele começa nesse sinal. Um menino, um bebê deitado na manjedoura. Porque também este bebê, este menino, é que é o Messias. Ele vai batizar o povo, ele vai batizar a todos. Não vai haver distinção de cargo, de riqueza, de posição, as vestes que usa, a cidade que mora, os privilégios que ele tem, onde ele nasceu, nada disso vai importar. Ele vai batizar a todos. Todo que crê será batizado com o Espírito Santo. A palavra da fé vai levar ao batismo com o Espírito Santo. Aquele que crer na palavra, receber com fé, demonstrar o desejo de obedecer, de pregar, de ensinar, será batizado com o Espírito Santo para que possa cumprir este propósito.
Então, por isso Jesus falou para que os discípulos, os apóstolos, ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. A questão agora, a distinção não é econômica, não é social, não é do país que nasceu, da capital ou do interior, não importa. O que importa é a fé para que sejam ali revestidos do poder do alto. Quem vai fazer a distinção, a diferença é se é do alto ou se é de baixo. Se é carnal, diabólico, mentiroso, enganador, falso, ou se é do alto, da verdade, da luz de Deus, da glória de Deus, através do batismo com o Espírito Santo. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Um privilégio, então, desses pastores que viviam calmamente, solitariamente ali nas montanhas, cuidando dos seus rebanhos, agora estavam andando pelas ruas das cidades, das vilas próximas, contando a história. Eles estavam inspirados pela atitude dos anjos, pela palavra dos anjos, pelo Espírito que estava ali nos anjos, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para poderem falar, e as pessoas ouviam, porque sentiam força, sentiam poder naquela palavra. Então ali já tem um modelo. Os anjos vieram como espíritos ministradores, ministraram a palavra, os pastores creram, então eles receberam a visão, o poder, o dom de Deus. Quem crer verá a glória de Deus. Os pastores viram o menino, viram o bebê na manjedoura e saíram como os anjos falaram, eles saíram falando também a todos, contando a mesma história, contando da forma que eles ouviram dos anjos, contando os relatos, eles disseram e nós vimos com os nossos olhos, nós somos testemunhas, então saíram pregando pelas cercanias, já anunciando aquele sinal dos céus. O dom de Deus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então Maria tinha aquela atitude de Isabel, atitude de prudência, atitude de cuidado. Ela queria ser mãe, era mãe, ela não queria também se exaltar a respeito do filho, a respeito da situação. Então, quando diz aqui que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração, havia então um cuidado de mãe, um cuidado familiar, para que as questões a respeito do menino fossem melhor esclarecidas para ela. Por isso diz, sobre elas refletia em seu coração quais seriam as consequências. Já para os pastores, não, os pastores receberam uma mensagem, uma história desconexa do sentimento da família. Então eles contavam essa história com maior liberdade, não importa se fossem lá buscar o menino, os problemas que viriam trazer. Realmente nós vamos ver que no princípio muitos problemas surgiram porque as autoridades viram esse sinal, viam todas essas coisas como uma ameaça ao seu poder. Maria já sabia disso, estava se precavendo, guardando todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração até que realmente ela entendesse, tivesse confirmação, soubesse o que fazer da melhor forma possível, com todo cuidado. Esse texto representa o cuidado de Maria com o filho Jesus. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então aqui é um sinal da fé. Foi dito, eles creram para ir, tomaram a atitude de ir pela fé, chegaram lá, viram. Então, a fé vem primeiro, depois verás a glória de Deus se creres. E eles então reagiram da forma esperada, como os anjos, glorificando a Deus, cantando louvores, adorando a Deus, bendizendo a Deus pelo sinal, pela maravilha do anjo aparecer para eles lá no campo, do anjo contar a história, do anjo anunciar, eles virem exatamente sinais, a manjedoura, um bebê numa manjedoura, a humildade, a simplicidade. Parece que Deus veio ao encontro do povo, parece que Deus veio ao encontro de todos, a partir do menor, veio buscar o que se havia perdido, todos, a menor ovelha, a fraca, por isso representada ali por um menino
um bebê numa manjedoura. Esse foi o sinal que os anjos destacaram. E com certeza há sim uma mensagem aí da vinda de Jesus para a base do mundo, iniciando realmente do menor, alcançando toda a humanidade, alcançando todo aquele que crê. E os pastores estão aí nessa história, já louvando, glorificando, testemunhando, falando com todos, indo em vários lugares, escolhendo lugares novos, fazendo o possível para comunicar a mensagem, porque eles tinham ali o poder do Espírito Santo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Então veja que a comunicação do anjo com os céus, trazendo o nome, trazendo a história, e são 8 dias para a circuncisão do menino, é um tempo de purificação, que está aqui no versículo 22, completando-se o tempo de purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, acontecia após o 8º dia, neste momento, completava-se um tempo de purificação para a mãe, para o bebê. No caso, José ajudou no parto. Então, o sangue ali do nascimento os tornou impuro. Era preciso, segundo a lei de Moisés, de acordo com a lei de Moisés, completar-se o tempo da purificação. Então, esses 8 dias. No 8º dia, ele já poderia ser levado para cumprir a lei, porque Jesus nasceu realmente nesse ambiente de Israel, da lei, da Torá, cumprindo toda a lei, como o Messias. O Messias veio para nos batizar com o Espírito Santo e nos dar agora a condição de realmente obedecer a lei, a palavra de Deus. Foi o que Ezequiel disse: vocês vão me obedecer, o coração de vocês vai se voltar para mim, não sereis mais rebeldes, e vão saber o que fazer, vão fazer o certo. Deus é um Deus que ama a justiça. Justiça e juízo são a base do seu trono. E a salvação, ela vem quando você anda no caminho certo, na porta estreita, o caminho estreito. Você é salvo da perversidade, você é salvo do erro, você é salvo da injustiça, você é salvo do pecado. Então não existe salvação, graça, sem justiça. O justo viverá da fé. Tem que viver na justiça, na obediência à palavra. O povo de Israel conseguia alguma coisa, mas muito pouco para Deus. Somente após a vinda do Messias, Jesus, e do batismo com o Espírito Santo, é que nós podemos agora sim andar em justiça, em santidade, em verdade, anunciando o Evangelho, glorificando a Deus, adorando a Deus em espírito, em verdade, pelo novo nascimento, nascidos da água e do Espírito Santo. Que Deus também te batize com o Espírito Santo, que você seja restaurado, renovado, ande em justiça, paz, em santidade, para a glória de Deus. Seja abençoado e salvo hoje eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.